Isaías capítulo 35. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Isaías capítulo 36. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele: o encarregado do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o conselheiro do rei Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações os salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito.
Salmos capítulo 87. O Senhor Deus construiu a sua cidade sobre o monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia, os povos da Filisteia, de Tiro e da Etiópia. Eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali e que o Deus Altíssimo tornará uma cidade forte. O Senhor escreverá uma lista dos povos e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar dizendo: a fonte da nossa felicidade, ó Jerusalém, está em você. Atos capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus e os pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, jovens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora pronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem, como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então ele disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual.
pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias.